Graça e paz, meus irmãos. Que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor esteja dentro do lar de cada um de vocês, que vocês sejam grandemente abençoados e abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Dei um jeito aqui, eu falei que eu ficaria algum tempo sem gravar, mas graças a Deus eu fiz aqui uma gambiarra aqui para poder a gente compartilharmos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E eu serei breve, né, em virtude da questão do aparelho que eu já falei, mas o importante é a gente estar se alegrando na presença do Senhor. Vamos falar com o Senhor? Maravilhoso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nos encontramos e nos reunimos em pensamento, Senhor, e oração, Senhor, com o espírito voltado para o Senhor, para que o Senhor esteja, meu Pai, visitando a cada um de nós e derramando suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, e nos abençoando ricamente segundo a graça, Senhor, da Tua benignidade, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Pai, entra neste lar. Pai, opera nesta vida, Pai. Se é para a cura, Senhor, que assim seja. Se é para a libertação, que assim seja. Se é para, Senhor, abrir os entendimentos, para que compreenda a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor promova, Senhor, aquilo que só ela pode fazer, porque ela é apta para discernir, Senhor, as intenções do nosso coração e nos transportar da ignorância para o conhecimento e para a revelação da verdade na salvação da pessoa de Jesus Cristo, por meio da iluminação do Teu Espírito na palavra santa e sagrada, a Sua Escritura nos deixada como testamento e aliança, Senhor, da qual nós somos feitos filhos do Senhor, por Tua vontade, amor, graça, misericórdia, compaixão e redenção na cruz do Calvário e na morte e ressurreição do Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos, agora e sempre, Senhor. Amém. Meus amados, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 27, Jesus diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Você pode estar se perguntando por que eu estou lendo essa passagem do capítulo 6, no versículo 27. É porque no capítulo 17 nós estaremos falando sobre a transfiguração. E tem muito a ver a questão da transfiguração em relação ao capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, no versículo 27, com o capítulo 17 de Mateus, que fala sobre a transfiguração. Façamos uma leitura para que possamos ter uma reflexão da santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Diz assim, a transfiguração, com referências bíblicas em Marcos 9, do versículo 2 a 13, e Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 a 36. Diz assim, Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E então, ele, ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E desceram eles do monte, e Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado
dos mortos. Até aqui o versículo 9, né? Façamos a leitura mais um pouquinho. E os discípulos perguntaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também eles farão padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que Jesus lhe falava acerca de João. Meu irmão, minha irmã, vemos aqui Jesus falando no capítulo 6 de Mateus, no versículo 27, dizendo, com um subtítulo aqui, de que cada discípulo, ou seja, cada aluno, cada aprendiz, aprendendo com Jesus, tem que levar as suas dificuldades, a sua cruz. Cruz aqui significa dificuldade, adversidades, obstáculos a serem vencidos para que a glória de Deus, para que a palavra de Deus, ela venha ter a glorificação e a exaltação da qual ela merecidamente, né? Ela merecidamente deve receber. E assim ele diz: olha, eu digo a vocês que aqui estão alguns de que não experimentaram a morte até que veja essa glória minha, no reino, né? No reino do Pai. E no capítulo 17, Jesus, chamando consigo Pedro, Tiago e João, ele vai ao monte que os estudiosos dizem ser o Monte Tabor. E chegando ali, ele se transfigura. Então, essa transfiguração, ela traz uma ideia que aqueles três discípulos naquele momento não compreendem, que nessa transfiguração, ou nesse delírio, ou nessa alucinação daqueles três aprendizes do Senhor Jesus, eles estariam vendo ali Moisés e Elias. Eles estariam vendo ali, meus irmãos e minhas irmãs, duas fases, duas etapas bem distintas da antiga aliança, levando em consideração que Deus vem fazendo alianças com o homem desde Adão, onde a gente tem a aliança adâmica, a gente tem a aliança noêmica, a gente tem a aliança abraâmica, a gente tem a aliança abraâmica, a gente tem a aliança mosaica feita no Sinai, e a gente tem a aliança feita na monarquia, que é a aliança davídica, da qual, genealogicamente, Jesus ele tem a sua descendência. E a grande verdade é que, passando de forma breve, são 5 alianças, 6 com a aliança do Cristo, do Messias, a aliança messiânica, que é na qual Deus, por amor, como está lá no Evangelho de João, capítulo 3:16, ama a humanidade, o homem, com um amor tão dele, tão próprio, tão inexplicável, que dá seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas nele tenha a vida eterna, porque Jesus tem palavras de vida eterna, palavras dos seus discípulos. E na transfiguração, naquele momento, sem entender nada, os três dizem: olha, é bom a gente estar aqui, Senhor, porque vamos levantar um santuário, ou uma tenda, ou um oratório, ou uma barraca, né? Conforme vocês queiram entender. Mas para Elias, para Moisés, para Elias e para o Senhor. E naquele meio, né, de pensamento e de diálogo, o Eterno, o Pai, ele interrompe aquilo, os cobrindo com sua nuvem, né, de glória, e diz: olha, este é meu filho,
em quem nele se cumpre toda a minha vontade. E somente nele a minha vontade é perfeitamente e agradavelmente cumprida. Escutem o que ele tem para falar. Quando isso é feito da parte de Deus, nós entendemos aqui que esses três aprendizes, discípulos de Jesus, apóstolos, eles veem uma manifestação do Cristo já uma prefiguração, uma manifestação do Cristo já glorificado. Por quê? Cristo está falando com Moisés. E Moisés, de Moisés até Jesus, são quase 2000 anos. De Elias até Jesus, são 900 anos. Ou seja, de Moisés a Elias, nós temos um intervalo de 500 anos mais ou menos. E levando em consideração que Deus chama Abraão para formar uma grande nação, mas essa nação ela toma forma, ela toma estrutura de civilização, estrutura de povo, estrutura de país, e tem uma constituição dada no Sinai, que depois ela vai se, ao passar do tempo, ela vai se compor em 613 mandamentos, ou 613 mitzvot, né? Ou Torá mitzvot. E agora, Jesus está ali trazendo uma nova aliança. Mas aquele povo não entende, como diz João. E até mesmo os discípulos têm dificuldade de entender, apesar de tudo que Jesus está fazendo, apesar dos milagres, a contextualização dos capítulos anteriores, do 16 e do 15, vai falando de sinais, de milagres de Jesus, mas até então a gente fica tão maravilhado com o fazer de Deus, com o poder de Deus, com o operar de Deus, que a gente só vê o imediatismo do milagre, mas a gente não entende que milagre tem propósito. Deus não faz milagre para poder manifestar poder, para poder provar alguma coisa. Deus faz milagre porque no milagre há o propósito de manifestar a glória de Deus, a glória do Pai, a quem ele veio revelar, a quem ele veio mostrar. Né? Assim como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Cristo veio para nos trazer a noção de imagem e semelhança do Pai. Na sua perfeição, na sua humanidade, na sua plena humanidade e na sua plena divindade. E aqui Jesus, ao se transfigurar, ele chama do mundo dos mortos Moisés. Ele traz do mundo dos mortos Elias. E não se trata de reencarnação. Jesus vai até esse metafísico. Jesus ele transcende até esse ambiente onde tanto Moisés quanto Elias, eles estão conscientes. Porque aqui o texto diz que eles conversam. O texto dá uma ideia de que Moisés está reverenciando Jesus. O texto dá uma ideia de que Elias está reverenciando Jesus. O texto confirma a ideia quando o próprio Pai diz para os 3 discípulos: calem-se, escute, este é meu filho, em cuja minha vontade se cumpre perfeito e agradavelmente. Nele a minha plenitude, tudo que eu quero, tudo que eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam, é nele. Nele se cumpre, nele se faz, nele se pode ser visto. E aqui a gente vê Moisés como o legislador que recebe lá na aliança mosaica, no Sinai, né? Ou aliança sinaica, as leis, os mandamentos, os mitzvot. E ele começa aqui entregando isso para Cristo, como quem diz assim: olha, só tu, Senhor, é o cumprimento, pode cumprir tudo isso. No Senhor se cumpre isso. O Senhor é o único que pode cumprir isso. E sendo Moisés a representatividade da lei como legislador e condutor do povo para constitucionalizar aquele povo de Israel como nação,
nação santa, nação de exemplo para as demais nações, para a manifestação do grande Senhor, do grande e poderoso de Israel, nós temos aqui Elias. Moisés morre, o corpo some. Judas diz que Satanás disputa o corpo de Moisés, né, com Miguel, e Miguel o vence pelo poder da palavra, dizendo: o Senhor te repreenda. Elias é trasladado ao céu no redemoinho de vento, na carruagem de fogo. Visto as duas manifestações por Eliseu e visto só o redemoinho de vento por alguns filhos dos profetas. Mas a questão é, tanto Moisés quanto Elias estão entregando aqui, né, tanto a lei quanto os profetas nas mãos de Cristo, porque Cristo é a consumação, é a plenitude, é a realização completa, tanto da lei e da exigência da lei a ser cumprida, quanto da profecia que se cumpre também em Cristo. Então, com essa autoridade de quem pode ensinar, que pode explicar, ou pode até mesmo corrigir nossos pensamentos, na nossa vaidosa compreensão, aquilo que entendemos ser a lei de Deus, ali estava Jesus, que pode explicar corretamente, perfeitamente, como que a lei se cumpre nele. E profeticamente, todas as profecias apontavam para ele, e se cumpre também nele. E ali então, nós vemos que Deus é Deus de vivo e não de mortos, como ele mesmo falou. Por quê? Como Deus traria para Jesus Moisés estando morto, ou inconsciente, ou no sono da alma? Como faria o mesmo com Elias? E aí o discurso aqui continua com os discípulos dizendo: mas não seria necessário, conforme está lá escrito no livro do profeta Malaquias, que viria o anjo preceder? Sim, Jesus sim. E Elias veio. Na verdade, ele veio no caráter de João, né? Porém, o povo não quis ouvir e fizeram todo mal contra ele, como também farão contra o enviado de Deus para a redenção de todo pecador, de todo aquele que precisa e necessita de salvação. E aí então os discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus estava ensinando. Mas Jesus lhes deu uma orientação, uma advertência: não contem a ninguém até que ele padecesse e ressuscitasse. Ou seja, esse segredo era condicionado à morte e ressurreição de Cristo. Então aqueles três, eles viram uma manifestação do Cristo glorificado já no seu reino, porque Cristo, ele está ali junto com Moisés, está junto com Elias, e ele está em plena comunhão com o Pai que o enviou. Ou seja, o reino de Deus está ali. Aqueles três, eles têm essa visão de reino, visão de glória, de glorificação eterna. E aí, meu irmão e minha irmã, o que eu quero te dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que Jesus, ele é suficiente, ele é totalmente eficaz, poderoso, para poder agir na tua vida, resolver o teu problema, transformar o seu coração, mudar o seu jeito de pensar. Às vezes você pode estar se dizendo assim: eu sou de um pensamento difícil, eu sou de um temperamento difícil, eu sou de uma natureza rochosa, pedregosa, né? Pedregosa, e você de repente, não, eu sou. O Senhor tem poder para fazer milagres. E milagres têm propósito de promover o reino de Deus. Milagres têm propósito de promover salvação, libertação, cura, habitação pelo Espírito Santo, por meio desse batismo do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, esses três tiveram o privilégio de ver o que seria, né, um pouco da glória de Deus e de ouvir Deus, o Pai, falar com eles. Escutem, pois nele a minha vontade se cumpre, se realiza. É Deus falando: cumpra-se, faça-se, obedeça-se.
é uma lei. É uma lei da graça, é uma lei do amor, é uma lei da cura. Você está ouvindo essa palavra aí agora, meu irmão? Você está ouvindo essa palavra aí agora, minha irmã? Creia nela, porque se você crê, o Espírito Santo é poderoso para transformar a tua vida, para fazer um milagre, para abençoar você grande e poderosamente, para libertar você de todas as amarras, de todas as correntes, de tudo aquilo que tem impedido você de avançar na fé, avançar na maturidade, crescer como pessoa cristã, que caminha olhando para Jesus, guiado pela palavra, e não por vento de doutrinas que vêm atordoados e perturbados por pessoas de mesma condição para poder roubar sua paz e tirar o seu sossego. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês aqui no capítulo 17 de Mateus, do verso 1 até o verso 13, né? Pegando aqui no 16 e 27, quando Jesus fala, olha, em verdade eu digo a vocês que aqui tem pessoas que não morrerão antes que veja um sinal do Filho do Homem no seu reino. E esse sinal se dá ali, na transfiguração do Monte Tabor, aonde Jesus, ele, por seu poder de ser Filho de Deus, né, o Pai lhe traz Moisés, legislador, representante das leis, Elias, representante dos profetas e profecia, e Jesus pegando tudo isso, todo esse contexto, Jesus então nos dá um novo mandamento, que é o resumo, é como se fosse a sinopse, né? Que é aquela compactação de tudo isso. Afinal de contas, 613 mandamentos ou 613 mitzvot, eram muitas regras, eram muitas orientações a serem memorizadas, aprendidas, e a gente sabe que a nossa capacidade ela é limitada. Então Jesus diz, olha, atentem a esse mandamento, amai a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo que está em você, com tudo que você pode, e amai próximo como você deseja ser amado. Meu irmão, se a gente guardar isso, minha irmã, se a gente guardar isso no nosso coração, o Senhor, ele vai trazer paz, ele vai aquietar a nossa alma, né? Tem aquele louvor que diz assim, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E é isso que vai acontecer. O Espírito Santo vai aquietar nossa alma. A gente vai conseguir ouvir a voz de Deus. A gente vai conseguir ser guiado pelo Espírito para cumprir a vontade de Deus, pela palavra de Deus, na ministração do Espírito. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos falar com o Senhor mais uma vez, para que a gente possa estar entregando esse momento tão precioso nas mãos do Senhor? Vamos orar agora? Aquela oração que você está esperando aí, para Deus poder abrir porta, para Deus poder realizar, né, milagre na tua vida. O milagre não é porque eu vou orar, o milagre é porque você precisa. Eu preciso de milagre, você precisa de milagre. E Deus é poderoso para fazer milagre. Os milagres não cessaram, os dons não cessaram, né? A nossa fé é que nos limita na nossa comunhão com Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Soberano de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus em cuja presença nós invocamos o santo nome, pela graça, pelo amor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário em substituição aos nossos crimes de pecados, as nossas transgressões contra a tua palavra e a tua santidade. Pai, por meio de Jesus, pelo sangue derramado, nós suplicamos do Senhor graça, imploramos que o Senhor, meu Deus, esteja operando em nosso favor, que o Senhor entre na nossa casa, na nossa vida, mude a nossa estrutura, que o Senhor nos visite no ambiente de trabalho, que o Senhor nos visite, meu Pai, em nossas enfermidades, que o Senhor nos visite, meu Pai, em nossas dificuldades, que o Senhor esteja, meu Pai, com essa pessoa que se encontra, meu Pai, numa limitação carcerária, numa limitação hospitalar, numa limitação, meu Pai, onde a sua saúde emocional se encontra prejudicada, numa limitação, Senhor, em que essa pessoa se encontra numa doença, meu
Pai, em condição de estágio avançado e terminal. Meu Deus, o Senhor é Deus que já fez isso. Eu tenho relatos de pessoas, meu Deus, que o Senhor curou câncer, que o Senhor curou de outras doenças, meu Pai, que humanamente falando é impossível aos nossos olhos, é impossível à nossa compreensão, mas o Senhor pode todas as coisas. Deus soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder do teu nome e da tua palavra, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, meu Pai, amarra Satanás, acorrenta ele, liberta o teu povo, dá força, Senhor. Põe a ordem para o teu povo marchar. Põe a bandeira do Espírito Santo e a palavra do Senhor diante de nós. E nos conduz nessa vitória que ela é certa pelo nome e pelo sangue do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça, que há somente na pessoa de teu Filho unigênito Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, em todo canto da terra. Você que crê, diga comigo amém. E seja abençoado em nome de Jesus, você e a sua casa. Paz, graça e uma boa noite para você.